O assunto que nós vamos conversar é um assunto que eu gosto bastante. Eu, às vezes, brinco que eu não durmo sem ler uma bula de remédio. Não que eu seja hipocondríaco, vá numa farmácia, às vezes, perguntar se tem novidade, mas eu gosto de mecanismo de ação. Então, nós vamos conversar com vocês hoje sobre mecanismo de ação, mas no final a gente vai falar um pouco de segurança no uso de defensivos. E antes, eu queria lembrá-los do seguinte: para você fazer um bom uso de uma ferramenta, você precisa conhecer bem essa ferramenta. Quanto mais você conhece a sua regulagem, melhor você a utiliza. E aqui, em relação a defensivos, é a mesma coisa. Ou seja, quanto mais você tem conhecimento técnico sobre essas moléculas, mais você extrai dela o que ela tem de bom e evita ou pelo menos minimiza os efeitos colaterais, ou seja, o que ela teria de problema. Então, nós vamos conversar aqui sobre isso. Eu só queria lembrar vocês de que entre todos os organismos vivos do planeta Terra, mais de 2/3 são artrópodos, e entre esses artrópodos, quase a grande totalidade, são da classe insecta, e eles competem conosco, e vocês já sabem, acho que bem disso. Eu sei que eu estou com um público já seleto, um público que já está na lida, né, há um bom tempo, então a conversa eu acho que vai ficar legal. Eu queria relembrá-los você aqui da questão de manejo integrado de pragas. Nós temos 2 tipos de manejo: o estratégico, né, que vocês estão lendo aí, que contempla um sistema mais complexo, baseado no conhecimento profundo, né, do agroecossistema, medidas de manejo biológico, genético, físico, cultural, sistema de rotação, variedades resistentes, com uso bastante restrito de pesticidas. E nós temos o MIP tático, né, que está relacionado com o que a gente chama de controle supervisionado e racionaliza o uso, né, de defensivos de pesticida com orientações de especialista e baseia-se bastante no limiar de dano econômico. Esse aqui seria talvez o ideal, mas o MIP possível na realidade da agricultura mundial, e principalmente a nossa, né, que é uma potência, é uma mistura dos dois. E a gente consegue, então, se não aplicar o MIP estratégico, que é quase uma produção orgânica, pelo menos algumas etapas dele que nos ajudam a racionalizar o uso de pesticida e facilitar, né, o controle. Ou seja, essas outras medidas, mesmo que você vá utilizar o controle químico, é a principal medida que nós temos, vai ajudar, ou seja, vai ajudar o inseticida. Vocês conhecem a característica da nossa agricultura, de plantios sucessivos e concomitantes. Eu vou aproveitar e pedir para vocês olharem aqui para mim, e eu vou lembrá-los que o Brasil é o único país do mundo que consegue fazer 2 safras no mesmo ano, numa magnitude enorme de área. São aproximadamente 26 milhões de hectares com 2 safras ano, e eu não estou nem considerando milheto. Se considerar milheto, vai para 3, ou as culturas de cobertura. Nenhum outro país consegue, nesse tamanho de área, uma exploração tão boa do solo. Entretanto, isso, na tropicalidade nossa, que aliás isso é possível por causa da nossa tropicalidade, fica também uma fábrica de insetos. Então, a racionalização, o manejo integrado de pragas também é aqui no Brasil mais necessário que qualquer outro país. Então está aqui, né, considerando a adoção, né, do uso de produtos fitossanitários, a permanência de sua aceitação após tantos anos de uso, o controle químico é até o momento a ferramenta mais utilizada. Consequentemente, a mais importante forma de controle de pragas. E eles formam a base de proteção de plantas aí em todos os países desenvolvidos. Agora, por que essa forma é tão utilizada? Por que o controle químico é tão adotado pelo agricultor? Então está aqui, olha, o sucesso dessa forma de controle. Primeiro, única medida prática para controle de população de insetos quando eles
aproxime do nível de dano, proporciona rápida ação curativa contra um dano que o produtor está vendo, né? Ou mesmo uma ótima eficiência no preventivo, vasta gama de propriedades, uso, métodos de aplicação, bom retorno econômico, ou seja, o custo, perto do custo todo de produção, o custo do controle químico é relativamente baixo e possibilita o produtor uma ação isolada, independente, naquele ponto, naquela reboleira, naquele talhão. Isso é o que eles têm de bom. Agora, nós temos também o uso abusivo, sem critério técnico. Aliás, é por isso que a gente está aqui, para cada vez mais melhorar, né, o critério técnico. Ele pode apresentar problemas, né, no curto, médio prazo, como desequilíbrios biológicos, aumento populacional de pragas secundárias, resistência, resíduo em alimento, contaminação de ambiente, risco para o aplicador, e é uma solução apenas temporária para os problemas de ocorrência de pragas. Então, pessoal, quanto mais conhecimento técnico sobre os produtos fitossanitários, mais então você minimiza isso que vocês estão vendo na tela e extrai aquilo que eles têm de bom, que é o que o agricultor gosta e que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, uma outra coisa, se você for trabalhar numa cooperativa assistindo os cooperados, e acho que tem alguns aí nessa linha, você tem que atender, assistir o seu cooperado em tudo que ele comprar, desde uma peneira, uma bota, mas você vai ver que há o maior número de dúvidas dele em relação a controle de pragas, ao controle químico. Então, considerando tudo isso que está aí, tecnologia de aplicação, legislação, produção integrada, rastreabilidade, boas práticas agrícolas, certificações, né? Estou falando rápido isso porque é um monte de itens, já está escrito aí. Considerando isso tudo, então, é imprescindível que vocês, né, a maioria aí, técnico, engenheiro agrônomo, detenham um conhecimento amplo e profundo sobre produtos fitossanitários. E a minha missão aqui, nesse tempo que eu tenho aqui, é mostrar para vocês como que funciona. Por quê? Porque você consegue recomendar melhor. Quanto mais um médico conhece o mecanismo de ação daquele monte de remédio que tem para a mesma doença, para a mesma dor, melhor ele recomenda. E aqui é exatamente a mesma coisa. Eu vou passar mais rápido em algumas coisas aqui, em função do nosso tempo, e vou parar em algumas questões que eu acho mais importante a gente detalhar. Então, os inseticidas podem afetar o sistema nervoso, é a grande maioria, a deposição de cutícula, sistema endócrino, sistema respiratório. Eu vou lembrar vocês aqui, vocês viram isso ainda no segundo grau, mas eu vou lembrar vocês rapidamente, senão vocês não vão conseguir entender os mecanismos de ação, de como funciona o impulso nervoso no organismo de um mamífero e também do inseto. Então, por que inseticida tem uma maior importância toxicológica? Exatamente porque entre inseto, planta, né, planta daninha, fungo, os insetos são mais próximos de nós, né, mamíferos. Então, o nosso sistema nervoso, ele guarda muita similaridade, né? Lógico que guardando aí várias proporções, mas ele guarda muita similaridade com o de artrópodos. Então aqui vocês estão vendo um neurônio, o impulso nervoso é transmitido em feixes de neurônio e aqui, pessoal, dentro do neurônio essa transmissão é elétrica, ou seja, entrada e saída de íons, principalmente aqui no axônio. Para quê? Para formar um gradiente, um potencial elétrico. São íons, os íons têm carga, então aí tem íon sódio, íon cloro, potássio, o funcionamento é bastante complexo. E aí o impulso, então, caminha dentro do neurônio eletricamente. Aqui, pessoal, entre um neurônio e outro tem um espaço que a gente chama de sinapse, que é a fenda que separa dois neurônios, e aí a transmissão do impulso nervoso é química, ou seja, através de enzimas. Então, nesse espaço aqui que chama sinapse, está toda a química da vida, está aí, né? Aí que está a endorfina, a dopamina, entre outros, né? Mas o que interessa para nós
é a acetilcolina, que é quem movimenta, principalmente é quem determina a movimentação dos músculos, tanto em mamíferos quanto em insetos. Então, a acetilcolina, ela é liberada aqui no final do neurônio, nas junções colinérgicas aqui, nesse espaço que a gente chama de sinapse. Aqui teria o outro neurônio, né, os dendritos do outro neurônio, que tem os receptores. Então, ela vem aqui nesse espaço e ela sensibiliza ou ativa os seus receptores no neurônio seguinte e o impulso vai para frente. Logicamente, isso é em frações de segundos. E aqui tem também uma outra enzima que chama acetilcolinesterase, tudo que termina em ase degrada o nome que vem na frente, que tem como função controlar a quantidade de acetilcolina aqui entre os neurônios, ou seja, na sinapse. E por que eu estou relembrando vocês disso tudo? Porque vocês vão ver que a grande maioria dos grupos químicos de inseticidas, que são mais importantes toxicologicamente do que herbicida ou do que fungicida, de forma geral, é onde está o mecanismo de ação da maioria deles, ou seja, dos neurotóxicos. Então, seguindo aqui, eu vou passar rápido aqui, porque eu vou discutir com vocês cada um desses, mas eu queria discutir alguns nomes aqui com vocês. Quando eu falar agonista, eu estou falando imitador. Então, que nem está aqui, agonista de acetilcolina. É o caso dos neonicotinoides. Então, eu estou falando do imitador da acetilcolina. Quando eu falo antagonista, eu estou dizendo bloqueador. Então, esse é o nome técnico, né, que a gente usa, e eu preciso falar isso antes, para depois eu toco o barco mais rápido. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui fosforato de carbamatos que inibem a colinesterase e acumulam acetilcolina. E aí, o número de receptores da acetilcolina ativado vai ser maior do que o normal, vamos dizer, do que o organismo determinaria ali. E aí há uma excitação nervosa. Então, nós vamos falar muito também em excitação nervosa e paralisia. Tem os que são excitatórios e os que são paralisantes. Eu já vou chegar nos paralisantes. Aqui tem os agonistas da acetilcolina, os que imitam a acetilcolina. Então, é como se, no caso dos neonicotinoides, a gente estivesse injetando uma acetilcolina artificial ali nas sinapses dos artrópodos e aumentando, então, a velocidade do impulso nervoso, porque deveria ter X ali de acetilcolina e a gente colocou mais, então vai para 5x, 10x, e o sistema vai ser, então, acelerado de forma repetitiva, causando a superexcitação nervosa. Moduladores de receptores de acetilcolina. Ele funciona de forma aproximada, se alostérico ou não, com os agonistas. A gente vai chegar lá também. E aqui, por fim, nessa prancha, antagonista de GABA. Inibe GABA. Então, o que é GABA? GABA é ácido gama-aminobutírico. Qual é o papel de GABA no sistema? Acalmar o sistema. Então, enquanto a acetilcolina acelera, ou seja, aumenta a atividade nervosa, GABA acalma. Então, eu sempre falo que se eu pegar aqui o Luiz Gustavo e começar a brigar com ele aqui, eu vou encher de acetilcolina, e se não fosse GABA, eu ia ficar com vontade de matar ele o resto da minha vida. Então, GABA é quem te acalma. Então, um bloqueador de GABA, o que ele faz? Ele modula os canais de cloro, que são os ativadores do ácido gama-aminobutírico. Um bloqueador de GABA faz com que o sistema não se acalme mais, não volte à calma. Então, também é um excitatório, vai matar por excitação nervosa. E aí nós temos outros grupos, né, que são as avermectinas, por exemplo, aqui, enfim, que são agonistas de GABA, ou seja, são imitadoras de GABA. Então, se você está pondo uma substância que está fazendo o mesmo papel do acalmador do sistema, ou seja, do ácido gama-aminobutírico, aí já é um paralisante. Por quê? Porque ele segura a atividade nervosa
E a gente precisa dela, né? Inclusive para as funções metabólicas todas. Você não faz nada sem um impulso nervoso chegar. Então, por exemplo, se vier um cheiro bom de comida, vai chegar impulso nervoso nas suas glândulas salivares, você vai ficar com água na boca, mas tem que chegar esse impulso lá. Então, movimentos peristálticos é determinado por impulso nervoso. O aumento, a dilatação, contração de pupila é determinado pelo sistema nervoso. Ou seja, tudo é controlado por esses impulsos nervosos. E quando eles são desregulados por esses sistemas que eu falei para vocês, vai haver uma paralisia ou excitação. E eu vou falar para vocês grupo por grupo, então. Então, eu vou seguir aqui mais rápido até entrar nos grupos. Então, aqui tem aproximadamente já tudo que eu falei, aqui de novo, agonista de GABA, inibidores, mas eu quero falar com mais detalhe por grupo químico. Mas eu precisava fazer essa introdução para que vocês ficasse fácil o entendimento a partir de agora. Aqui a gente saiu do sistema nervoso, entrou naquilo que a gente chama regulador de crescimento de inseto. Na verdade, o nome correto seria desregulador, porque ele interfere nos hormônios de crescimento. Isso foi um marco na toxicologia, porque saiu do sistema nervoso, que é parecido dos artrópodes, que são parecidos com os de mamífero, e foi para sistemas orgânicos ou para enzimas de crescimento, que são típicas de artrópodes, que só tem em artrópodes. Então, foi um marco na seletividade, né, desse grupo químico para mamíferos. Eu vou falar com mais detalhes para vocês daqui a pouquinho. Então, aqui eu vou seguir de novo, tal, e aqui. Aqui, pessoal, eu começaria por organoclorado, que eu vou pular, né, década de 40, porque é o primeiro orgânico, né? Antes usava atrás, isso aí antes da década de 40 eram os inorgânicos, mercúrio, arsênio, nem vou falar disso. Os organos clorados estão proibidos. Eles causam descargas nos nervos semelhante ao que é piretroide. Então, o que eu falar de piretroide vale para a maioria dos organos clorados. Lembrando, pessoal, que os clorados, por que eles foram proibidos? A molécula deles é bastante apolar, ou seja, ela não tem um polo ávido por ligação química. Então, a reatividade, a força de reação química na molécula é distribuída igualmente. Então, é uma molécula difícil de ser degradada. Com isso, ela ficava muito tempo no ambiente. E com esse muito tempo são questões de anos. E lógico, um produto que fica mais de ano ali no ambiente, ele acaba, de alguma forma, indo para a cadeia de alimentação, ou via boi, ou pelos mananciais aquáticos. Então, acertadamente, eles foram proibidos lá para trás, na década de 80, em 84, para ser mais preciso. Mas aqui vamos, então, começar falando dos fosforados, né? É organofosforado. Então, eu vou abreviar, é que nem falar motocicleta, para a gente ganhar tempo. Bom, os fosforados, eles estão em uso, né? Alguns já saíram, na verdade, eles estão aos poucos sendo descontinuados. Não sei dizer para vocês quanto tempo ainda ficam no mercado, mas sempre que está surgindo uma molécula nova, mais moderna, menos tóxica, eles estão sendo gradativamente substituídos. Mas, bem utilizados, eles não levam a problemas nenhum, ou seja, o problema está no mau uso. Então vamos entender como funcionam os organofosforados. Eles apresentam um risco para o aplicador, porque eles possuem penetração cutânea facilitada, né? São moléculas, ao contrário dos clorados que eu falei, são moléculas polares, ou seja, tem um ponto da molécula ávida por ligação química. Então isso, sob o ponto de vista toxicológico, é bastante interessante. Por quê? Porque não fica resíduo. Rapidamente são degradados. Então, dificilmente alguém tem uma intoxicação crônica por fosforado, porque mesmo que haja um acidente ou que o agricultor não tenha respeitado o período de carência,
continua metabolizando até que isso seja comercializado, chega na sua casa, normalmente o tempo de degradação ele já chegou e ele foi degradado. Então, dificilmente tem intoxicação crônica. Entretanto, vocês viram ali que eles têm penetração cutânea facilitada, eles têm uma toxicidade alta, né? A gente chama DL50 mais baixa, então é fácil de se intoxicar no campo, na hora da aplicação, e não com resíduo em alimentos. Bom, como que eles funcionam? É isso que interessa bastante aqui para nós. Eles são inibidores da colinesterase. Acetilcolinesterase, que eu também estou abreviando, e a gente já fala colinesterase. Então, se eles inibem a colinesterase, qual é o papel da colinesterase? Degradar a acetilcolina, para manter ela no nível que precisa estar ali na sinapse. Se o fosforado inibe a ação da colinesterase, vai haver acúmulo de acetilcolina, porque ela não está sendo degradada. Consequentemente, o impulso nervoso vai passar numa velocidade maior, ou seja, vai haver excitação nervosa. E aí, por isso que eu acho que todo mundo já teve a experiência de pegar um aerosol numa barata e a barata morre tremendo, com a perninha tremendo. O que é aquilo lá? São impulsos nervosos chegando o tempo todo de forma repetitiva. Então isso que é excitação nervosa e é isso que acontece com os excitatórios. No caso aqui, estamos falando de fosforado. Aqui, pessoal, aqui é um esquema, né, mostrando esse meio aqui seria a sinapse, daqui para cá é um neurônio, daqui para cá é outro, e aqui tem uma animaçãozinha, né, do que os fosforados e os carbamatos, né, que é o que a gente vai ver para frente, fazem para causar excitação nervosa. Então, eles inibem a acetilcolinesterase. Consequentemente, vai haver acúmulo de acetilcolina, o número de receptores ativados aqui vai ser maior do que o normal, levando à excitação. E o que acontece? A excitação nervosa, ela trabalha demais os músculos e depois esses músculos paralisam, além de perder totalmente coordenação motora. Então, aqui eles têm um metabolismo de ativação. Você tem o que caracteriza a molécula de organofosforado, é o fósforo ligado ao enxofre, é o fósforo numa dupla ligação com oxigênio. Normalmente no campo, ou se alguém ingerir, ou no corpo do inseto, sai o enxofre e a ativação ocorre com a entrada do oxigênio. Aqui, pessoal, eu acho que vale a pena falar de uma exceção aqui entre os fosforados, que é o malation. Principalmente a turminha que está no algodão aí vai saber muito bem o quanto que o malation é importante atualmente em função do controle do bicudo, né? Ele quase que merece uma estátua ali pelo que ele está fazendo hoje, pelo controle do bicudo do algodão. E ele é um fosforado. E por que ele é uma exceção? Porque além dele ser degradado no nosso organismo, quando falando do nosso, estou falando de mamíferos, né? Por fosfatases naturais que nós temos, ele também é degradado por carboxiesterase, que nós mamíferos temos em bem maior quantidade que insetos. E que as carboxiesterases são mais ativas e mais rápidas que as fosfatases. Então, é um inseticida que, apesar de ser um organofosforado, ele é menos tóxico que os demais. Não estou dizendo que ele não é tóxico, estou dizendo que ele é menos. Então, permite o uso em avião, ele é bastante usado, ou seja, os casos de intoxicação não são comuns. Aí os sintomas de intoxicação que vocês estão vendo ali, ou seja, tudo que é ligado ao sistema nervoso, é náusea. Por quê? Porque os impulsos nervosos chegam nos músculos que causam os movimentos peristálticos e a pessoa não está comendo, então ele vai ter náusea. Suor, sensação de compressão tórax, contração do abdômen, aumento dos movimentos peristálticos, acabei de falar, salivação, contração de pupila e por aí vai, ou seja, tudo que é controlado e é quase tudo pelo sistema nervoso.
Aqui, felizmente, no caso de fosforados, nós temos um antídoto, né, que é o sulfato de atropina. Tem farmácia, logicamente, que é o médico que vai aplicar a atropina, mas e tem um antídoto, né? Ou seja, o sulfato de atropina ele degrada aquela acetilcolina acumulada nas sinapses, e tem também um outro antídoto, que é o Contration, que ativa a colinesterase inibida. Então, por isso que o médico sempre precisa saber com o que você foi, com o que o trabalhador, o aplicador foi intoxicado, para ele saber se pode aplicar ou não, no caso aqui, o antídoto. Os carbamatos, pessoal, foram descobertos. Aliás, eu poderia, se a gente tivesse até mais tempo, eu faria a pergunta para vocês, que é o seguinte. Nós temos, naturalmente, em nosso organismo, fosfatases. Aí eu podia perguntar para vocês, ué, mas como é que a natureza ou Deus sabia que um dia a gente ia inventar um inseticida, né, organofosforado? Então ele falou, ó, já vou colocar no organismo deles as fosfatases, porque um dia eles vão inventar um inseticida. Na verdade, a maioria dos componentes químicos, isso vale para medicamentos, além de defensivos, eles vêm da natureza, né? E eles são potencializados em laboratório, concentrado. Aqui no caso, os carbamatos, eu mudei de grupo. O carbamato ele vem de um feijão, né? Tem povos primitivos lá da costa oeste da África, que o réu, né, sob a ética da tribo lá da época, ele era forçado a comer feijão de uma planta venenosa, né, chama Physostigma venenosa, e alguns morriam, outros não. E isso despertou, né, interesse na época, 2 pesquisadores ingleses que andavam por lá, e foi então descoberto o carbamato que está hoje na nossa agricultura. Também eles estão, aos poucos, paulatinamente sendo descontinuados com a entrada de novos produtos, mas ainda tem um bom número de moléculas desse grupo em uso, ajudando a agricultura. Então, eles são moléculas relativamente polares, porque a gente compara eles muito com o fosforado, eles têm o mesmo mecanismo de ação, não são acumulativos, que era o caso lá dos clorados, apresentam também problemas na aplicação, ou seja, tem uma penetração cutânea facilitada, e eles têm aqui uma vantagem em relação ao fosforado, que eles mostram sintomas clínicos em mamíferos intoxicados com doses distantes da DL50. Lembrando vocês que DL50, dose letal 50, ou seja, é a dose limite, né, que pode te matar, ou seja, é a dose expressa em miligramas por quilo de peso vivo, que que tem 50% de chance de matar ali o intoxicado. Então, o que eu estou dizendo aí? Que no caso vamos pegar 2 trabalhadores, 2 aplicadores, um aplicando um fosforado e o outro um carbamato, e os 2 estão paulatinamente sendo intoxicados. Aquele do fosforado, quando ele perceber, ele tiver sintoma de intoxicação, ele está perto da DL50. Enquanto em carbamato, se for paulatino, se for devagar a intoxicação, aos poucos, ele começa a perceber a intoxicação com a dose ingerida ainda distante da DL50. Então ele teria mais tempo, né, de se medicar, de ir para o hospital ou de parar ali com aquela aplicação. Então aqui, bom, o mecanismo de ação de carbamato é muito semelhante, né, praticamente o mesmo de fosforado, ou seja, eles são inibidores da colinesterase. Eles se acoplam à colinesterase e bloqueiam a sua ação. E aí, o papel da colinesterase é degradar a acetilcolina deixa de ser degradada, aumenta o seu nível na sinapse, levando então a um aumento, né, na velocidade dos impulsos nervosos, com impulsos repetitivos, morte por excitação nervosa. Aqui de novo, né, mesma coisa, a animação aqui. Aqui eles também os sintomas são muito parecidos, né, ou seja, contração, visão turva, suor, é tudo que leva à excitação nervosa. A terapia aqui, ou seja, o antídoto para carbamato é o sulfato de atropina, no caso do Contration é contraindicado.
que pode, então, reverter, né, o quadro clínico de alguém intoxicado. Mudando aqui, pessoal, nós vamos passar para piretroide. Então, eu falei aqui de 3 grupos, esse é o quarto. Falei lá no comecinho um pouquinho de clorado, fosforado, carbamato. E agora eu vou falar de piretroide. Os piretroides são os que vão ter ainda um bom tempo de uso na nossa agricultura. Por quê? Apesar de serem neurotóxicos, eles têm uma seletividade notável para mamíferos. Então, dificilmente vai levar morte por piretroide. Eles são mais causador de alergia, ou seja, a DL50 deles é bastante alta, ou seja, a quantidade necessária para ter 50% de chance de levar um óbito é bastante alta comparado a fosforado, comparado a carbamato. Então, nós vamos ter os piretroides aí sendo utilizados por um bom tempo. É um grupo de inseticidas, acho que talvez os mais importantes. É o mais utilizado no mundo. Tanto é que se você sair agora aí da sua casa, não agora, vamos esperar acabar, mas se você for numa conveniência comprar um aerosol, você vai estar comprando um piretroide. Ele é usado no controle de pragas urbanas, é usado na pecuária e é bastante utilizado na agricultura. Eles têm aí próximo de 50 anos que eles estão sendo utilizados e 50 anos ajudando aí a nossa agricultura. E nós, na tropicalidade nossa, a gente precisa ainda de inseticidas de amplo espectro. Por mais que eles já tenham resistência por esse tempo aí, são inseticidas bastante importantes e os mais utilizados em todo o mundo. Então, eles são de origem botânica, eles vêm do crisântemo. Então, se você pegar pétalas de crisântemo, aquela flor, macerar, fazer um chá concentrado nela ou extrair ali, você tem um inseticida natural, uma piretrina natural. E eu vou falar do piretroide, que é oide, em forma de, né? Então, em forma de piretro. Ou seja, piretroides, eles são sintetizados em laboratório, mas a origem é do crisântemo. E é interessante que se faça isso porque o piretroide natural, ele é altamente degradado pela luz, por fotólise. E dá para usar, ele só teria uma ação de choque na agricultura, tanto é que a agricultura orgânica aceita, né, o uso do piretroide natural. Mas o piretroide sintético, ele deu estabilidade para a molécula, né, e viabilizou bastante o uso na agricultura. Então, eles são estáveis, são biodegradáveis, não são acumulativos, raramente provocam intoxicação aguda e são ativos em pequenas doses. E por eles causarem irritação de mucosa, principalmente, ou seja, eles são irritantes, eles causam alergias, eles ainda têm um efeito desalojante. Então tá aí o que eu falei, é o grupo químico mais usado no mundo, tal, já comentei isso com vocês, né? Depois vocês vão receber isso. Agora, se eu tivesse tempo também de perguntar para vocês, eu falaria agora, qual que é o problema agronômico? Bom, se eu falar qual é o problema toxicológico de piretroide? Irritação, mais alergia, tratamento com antihistamínico. Agora, qual o problema agronômico dele? Talvez todos vocês já ouviram. Vai falar que quando alguém fala, vai usar um piretroide, isso aí vai desequilibrar. Principalmente em favor de ácaro por causa da hormoligose. Tem muito a ver com esse radical aqui, o alfa-ciano, que ele que é o desalojante, ele é o irritador de onde se aplica a piretroide. E aí, com ácaro, por exemplo, a fêmea não matam as fêmeas de ácaro praga, mas elas sentem que estão correndo risco. E aí elas maturam os ovos mais rápido, aumentam a postura, causando então o desequilíbrio. Mas não é por geração espontânea. Então, eu queria fazer justiça a esse grupo químico, porque o que se imagina? Olha, eu tenho uma lavoura aqui, não tenho um ácaro nela, eu apliquei piretroide, eles vão formar umas gelatininhas assim, umas bolinhas com 4 pernas de cada lado e cria ácaro por geração espontânea. Não é assim. Você precisa já ter um pouco de ácaro ali e precisa ter favorabilidade climática para ele exercer, então, daí o seu potencial biótico.
E os piretroides que não têm o alfa-ciano, caso aqui eu mostrei a bifentrina, tem outros, eles têm atividade acaricida. Não que eles devam ser usados como acaricida, mas eles são menos desequilibrantes e eles também não têm o radical alfa-ciano, que é o que normalmente provoca os desequilíbrios. Bom, como funciona a piretroide? Vocês lembram que eu mostrei um neurônio lá e eu falei que o impulso nervoso dentro do neurônio, no neurônio, é elétrico, ou seja, através de criação de potencial, de diferença de potencial elétrico com entrada e saída de íons. Então, o que o piretroide faz? Ele modula canal de sódio ali no axônio. O que é modular? Ele é como se é um orifício que abre e fecha, né? Ele controla a entrada de íons, naturalmente. E o piretroide vai lá, é como se você pegasse uma luva, uma arruela e encaixasse naquele orifício. O orifício não fecha mais, fica aberto e entra sódio, né? Íon sódio a mais do que eu devia, formando o quê? Um potencial elétrico maior do que o que seria normal. E aí o impulso nervoso vai rápido demais, ou seja, excitação nervosa, que é o que leva à morte ali do inseto. Aqui tem um esquema aqui com um corte do axônio, então o que vocês estão vendo aí é o axônio, aqui são os canais. Então, numa condição normal, o sódio entra na célula, desencadeando a transmissão do impulso, né? Tá aí, então, mostrando. Numa condição alterada, ou seja, com os canais de sódio modulados pelo piretroide, ou seja, trava eles abertos, eles perdem a capacidade de seletividade para a entrada de íons, eles perdem a capacidade de fechar, fica sempre aberto. Então entra sódio, íon sódio demais, e com isso ocorrem os impulsos repetitivos, ou seja, um potencial elétrico maior que o normal, impulso nervoso mais rápido do que o normal. Então é isso que é representando aí esquematicamente a excitação nervosa. Aqui tem piretroide tipo 1, tipo 2, vou deixar isso aí no sistema para quem quiser se aprofundar mais no tipo do piretroide. Então tá aí, né, no geral, o piretroide que possui o alfa-ciano ali no radical alfa, ali a gente chama de tipo 2, e os outros estão no tipo 1. Aqui tem uma tabela, né, do tipo 1, tipo 2. Os sintomas de intoxicação são irritabilidade, descoordenação, paralisia muscular e morte por insuficiência respiratória. Lógico que isso seria um caso bastante grave e muito difícil de ocorrer com piretroide, porque a pessoa precisaria ingerir com uma quantidade enorme para isso ocorrer. Só se fosse, no caso, uma ingestão voluntária, né, que são as tentativas de suicídio. E assim mesmo, não sei se conseguiria, porque o próprio organismo rejeitava. Mas a morte vai ser por insuficiência respiratória, porque o que acontece? Os impulsos, os excitatórios, aumentam a atividade nervosa, muito acima do normal. Então, impulsos nervosos chegam nos nossos intercostais e no diafragma sem parar. Então, vai chegar um ponto que vai haver paralisia desses músculos por eles estarem hipertrabalhados e aí não vai ter mais a respiração. Eles não têm antídoto, tá? O tratamento é sintomático. O que é tratamento sintomático? O médico vai tratar os sintomas. Ah, tá com alergia, um antialérgico, no caso, antihistamínico, calmantes, enfim, ele vai cuidando dos sintomas. No caso do piretroide, não tem aquele sulfato de atropina, que ajuda bastante, como é o caso de carbamato e piretroide, que eu acabei de falar para vocês. Muito bem. Eu estou mudando agora para o grupo dos reguladores de crescimento de inseto, que no campo é chamado de fisiológico. Regulador de crescimento de inseto já é um termo um tanto quanto inadequado, porque ele desregula o crescimento. Fisiológico é mais inadequado ainda, porque todos são fisiológicos. Mas isso não tem tanta importância. Se consagrou no campo a chamar os reguladores de crescimento de fisiológico. Dos convencionais. Quem são os convencionais? Esses 4 grupos que eu acabei de falar para vocês.
atuando em enzimas específicas da fase de desenvolvimento dos artrópodes. Então, quem faz equidise? Não somos nós, não são os mamíferos, né? São os artrópodes. E os inseticidas desse grupo interferem exatamente nessas enzimas, que são específicas de inseto. Então ganhou o quê? Uma seletividade fantástica para mamífero. Porque como a gente não faz equidise, se a gente tiver um acidente e ingerir um inseticida regulador de crescimento, vai dar problema, logicamente tem xilol, tem solvente orgânico, tem problemas, mas não vai ter letalidade. Então foi um grande marco nos problemas toxicológicos o surgimento dos reguladores de crescimento de insetos. Aí entre eles nós temos os subgrupos, né, os inibidores da síntese de quitina, que são a maioria, já vou falar deles. Os análogos do hormônio da equidise, né, análogo é imitador, seria agonista do hormônio da equidise, e os agonistas do hormônio juvenil, ou seja, os imitadores do hormônio juvenil. Eu vou aqui rapidamente lembrar vocês dos hormônios envolvidos na equidise. Então nós temos o hormônio do cérebro que desencadeia outras glândulas que vão produzir o equidisônio, ou hormônio da equidise, que é o que vai desencadear então a equidise, ou seja, a troca de tegumento para o artrópode, para o inseto ali crescer. E o hormônio juvenil é o que mantém os caracteres larvais, ou seja, quando uma lagarta, para dar um exemplo, está próxima de fazer equidise, aumenta na hemolinfa dela o equidisônio e reduz o hormônio juvenil. Quando ela acaba de sofrer equidise, é o contrário. O equidisônio reduz o nível na hemolinfa e aumenta o hormônio juvenil, que vai então manter aquela lagarta como larva, ou seja, como lagarta, até a próxima troca de tegumento. E aí, no final desse processo, ou seja, no final da troca de tegumento, ocorre a polimerização, ou seja, a formação da quitina, que é o que dá a dureza, é o que dá a impermeabilidade para o tegumento. Já que ele sofre equidise, aquele tegumento é mole. E precisa ser, porque daí é para ele conseguir crescer. Então, a lagarta, quando ela acaba de trocar de tegumento, ela ingere ar, ela movimenta a hemolinfa exatamente para crescer. Porque depois não vai conseguir mais até a próxima troca. Ela vai se manter no mesmo tamanho, porque a quitina vai endurecer, então, o tegumento. E aí, se eu fosse dar a prova para vocês, eu ia falar isso aqui, olha. Fale da síntese de quitina, envolve fosforilação, aminação, acetilação, tal, mas isso não precisa se preocupar. O que eu quero que vocês saibam, o que vocês precisam saber, é que os inibidores da síntese de quitina, eles inibem uma enzima aqui que chama QS, a gente chama, que é a quitina sintetase, que é a fase final ali da formação de quitina, que é o entrelaçamento, a formação dos polissacarídeos. Se isso não acontecer, é como se você tivesse uma corrente com as argolas não entrelaçadas, ou seja, não viraria uma corrente. Então, sem a quitina sintetase, é mais ou menos isso que acontece, ou seja, não há uma boa formação de quitina. Eu vou falar aqui rapidamente, para depois dar um intervalo para vocês. Então, nós temos os inibidores da síntese de quitina, que vão inibir a quitina sintetase, a fase final. Então, não forma quitina, o inseto começa a movimentar a hemolinfa, forma vacúolos e ele extravasa a hemolinfa, ou seja, arrebenta o tegumento dele. O outro subgrupo é agonista do hormônio da equidise, ou análogo, que é um imitador do hormônio da equidise. Então, o que acontece quando você aplica isso numa folha, a lagarta ingere? É como se ela tivesse comendo, né, ingerindo o equidisônio. Então, vai desencadear nela a equidise, sem ela estar preparada para isso, sem ter energia metabólica para isso. Então, dá uma desregulada muito grande nela e ela acaba morrendo. E aqui, por fim, o último subgrupo, antes do intervalo, são os agonistas do hormônio juvenil, ou seja, os imitadores do hormônio juvenil.
Nós temos um que é bastante usado na agricultura, que é o piriproxifem, muito importante controle de mosca branca, que ele imita o hormônio juvenil. Então, você faz o quê? O que a gente chama de supressão de população. Por exemplo, em mosca branca, as ninfas, elas não mudam de instar. Então, você mantém ela como ninfa e elas não se tornam adultos e com o tempo você vai, então, reduzindo a população. Então, eles associados com adulticida são hoje um grupo muito importante para o controle de mosca branca. Então, aqui está o último antes do intervalo, as características gerais dos reguladores de crescimento de inseto, dos que a gente chama de fisiológico, dos 3 que eu mostrei. Eles não possuem ação de choque, porque precisa de um tempo para atuar. Não possuem amplo espectro, só funcionam para larvas, e larvas normalmente de lepidóptero, porque eles só atuam por ingestão. Está lá, atuam principalmente por ingestão. Então precisa comer a folha para ele atuar. Eles são seletivos aos inimigos naturais, aquele relativamente é porque ele pode interferir na viabilidade de ovos, né? Então, quando você estuda a geração F1, você vê que eles podem interferir, então não dá para falar, olha, eles são hiperseletivos, mas comparado aos outros grupos que a gente viu, eles são bastante seletivos aos inimigos naturais. Tem um prolongado período de proteção e atuam, né, principalmente sobre formas jovens. Principalmente por quê? Porque fêmeas adultas atingidas, em alguns casos a gente consegue mostrar isso em estudo de laboratório, não de campo, mas pode fazer com que as fêmeas reduzam, tenham a viabilidade dos seus ovos.